Já abrimos aqui o Facebook. Pessoal do Facebook, que vai começar a entrar aí, sejam bem-vindos. Pessoal do Instagram, vão chegando. Como se você sabe, a gente faz a transmissão tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Então, a gente só está esperando um pouquinho esse delay de avisar os seguidores que a gente já abriu as salas, porque daí eu faço uma única abertura para ambas as salas. Então, só esperar um pouquinho aqui o pessoal. Eu corri, tu vê que eu abri a sala do Facebook, Gabriela, antes do Carlos inserir a tarja do nome da live. Pessoa ansiosa. Nós vamos falar de várias coisas do problema do isolamento social. Então, eu te digo que eu tenho uma mega ansiedade, assim, que tá difícil de lidar com ela. Tu vê que eu abri que bom que vai ser nosso tema. Não, fofo, não, vai ser, vou te contar. Bom, eu acho que a gente pode já, né, fazer uma abertura, o pessoal vai começar a ingressar nas salas, até porque o Instagram tem tempo, depois ele nos derruba, embora o Facebook não faça isso conosco, mas tem muito assunto interessante para falar com a Gabriela. Sejam todos muito bem-vindos, tanto o pessoal aqui do Instagram quanto do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que são as consequências do isolamento social e os efeitos disso em doenças e danos mentais para a gente nesse momento. E nós temos uma convidada, uma psicóloga, a Gabriela Kellen, e Gellen, né? Gellen, Gabriela. Uhum. A Gabriela Isso. Gellen, que é especializada em luto, é especializada participa de grupos de apoio a suicídio, para evitar o suicídio, e tem uma vasta qualificação que eu vou compartilhar com vocês rapidinho, só para vocês verem quem é a Gabriela para falar sobre esse assunto conosco. Ela é formada pela Universidade USPA, né, que se diz, que é a Universidade Federal Católica, aquela ligada à Santa Casa, ou seja, é a mais top da medicina. Especialista pelo Centro de Estudos de Família em Luto, membro do CORA, que é o núcleo que trata de luto dentro do CEF. Ela é membro do corpo técnico do projeto Girassol, que é ligado à universidade e que atua na promoção da saúde mental e prevenção ao suicídio. E, além de tudo, ela é tem a consultório e trabalha no consultório. Então, a Gabriela aí e é uma mestranda nesse assunto, então ela vai poder compartilhar bastante conosco. Gabriela, seja muito bem-vinda. E Obrigada. Antes de todo mundo aqui, porque o pessoal vai poder interagir conosco aqui durante a live, mas eu só queria estabelecer com vocês de uma conversa, um pedido que a Gabriela me fez, tendo em vista assim, a delicadeza do tema, de alguns temas que serão abordados durante a live. Então, se alguma das pessoas que estiver assistindo, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, tiver interesse em conversar com a Gabriela, isso é possível fazer no privado com ela vai estar à disposição para orientação. Então, terão algumas coisas que não vão... Se terá muito cuidado em tratar do assunto, para a gente não tocar, como eu disse, assim, não ser um gatilho para algumas pessoas essa nossa conversa, né, Gabriela? Então, a gente também tem que ter muito cuidado para tratar desses temas neste momento de isolamento. Então, querida Gabriela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Acho que é um prazer a gente poder falar de assuntos tão delicados, né? E que hoje são indivisíveis na nossa rotina, né? O isolamento social chegou com tudo, né? Uma pandemia era tudo que nós não esperávamos e para o qual nós não estávamos preparados para encarar, né? Acho que a gente tem bastante questões de saúde mental que estão se desenvolvendo também nesse momento que é tão particular e tão único. Eu acho que a gente tem que acalmar um pouquinho, né? Eu acho que a gente tem que flexibilizar as cobranças que nós estamos nos fazendo de como lidar com esse momento que é tão delicado, né? Entender que cada um está fazendo o seu melhor dentro do que é possível para esse momento com as ferramentas que a gente tem. Então, acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar aqui um pouquinho também.
Gabriela, então, assim, eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho, porque até foi uma das coisas quando a gente estava conversando agora antes, momentos antes de abrir as salas, que eu dizia que eu vinha assim no esgotamento com as redes sociais, a nossa vida assim a gente está direto, são salas de reuniões, são lives, a vida virou digitais, são as conversas com a família, então que isso está provocando um esgotamento nisso. Então, como é que o que tu recomenda, como é que tu vê este momento, até porque eu sei que a tua tese de mestrado é sobre isso, a análise dos adolescentes nas redes sociais, então isso está te fazendo, e essa pandemia está te fazendo ter contato com, identificando realmente quem é que tem problema com redes sociais. Então, acho que seria muito importante a gente começar a nossa conversa a partir daí. Eu acho, Fernanda, que é bem pertinente, porque o que a gente vive hoje é a fadiga do Zoom, né? Existe uma diferença entre os nativos digitais, que são aquelas pessoas das gerações mais novas que já nasceram virtuais, né? Elas já têm, os bebês sabem mexer em celular, né? Bebês mexem em telas com mais facilidade que muitos adultos hoje. Os adolescentes circulam no ambiente virtual e para eles é indivisível o virtual do real, é tudo um mundo só, né? Nós adultos que nascemos com a internet, vimos a internet nascer, nós somos de outra geração, nós temos muito nítido o que é a nossa vida real, nossos ambientes virtuais e aquilo que não faz parte desse momento. O que tem acontecido durante a pandemia? Tudo aquilo que era real, que não fazia parte do mundo virtual, que era sair para encontrar com os amigos, estar com a família, almoços em família, comemorações com as pessoas que são queridas, o nosso trabalho, inclusive o deslocamento até o trabalho que nos provocava tanto estresse, tudo fazia parte de algo que não era virtual. Quando a pandemia chega, tudo é condensado para dentro de um celular. Então, dentro do celular, a gente tem os nossos amigos, a nossa família, a nossa fonte de trabalho, a nossa fonte de renda, né? Está tudo acessível ao toque, né, de um dedinho. Qual que é o problema disso? O meu trabalho está no meu bolso 24 horas por dia. Então, antes eu saía e eu fechava o meu escritório, eu ia até a minha casa, eu me deslocava, eu levava as minhas preocupações do trabalho para casa, mas o meu trabalho não estava o tempo todo comigo. Então, às 10 da noite, eu não acessava aquele e-mail para ver se tinha que dar uma resposta no dia seguinte, né? Agora, isso está chegando o tempo todo. A questão das reuniões, né? Como estamos todos em casa ou todos isolados, o que acontece? Sequências de reuniões são marcadas de uma forma infinita. Nós passamos o dia sentados na frente do computador ou na frente do celular, dando conta de reuniões. E o que as pessoas pensam? Nossa, mas está em casa, por que eu não posso estender mais um pouquinho o assunto? E aí uma reunião que seria super objetiva no meu trabalho, em que eu sentaria com os meus colegas, em 30 minutos eu resolveria um problema, se tornam reuniões de 2 horas, que geram debates infinitos. O problema não é esta reunião virar 2 horas. O problema é que quando eu sair dessa reunião, eu não vou nem levantar. Eu vou logar numa outra reunião de mais 2 horas. E o meu dia vai se tornar infinitas reuniões que não terminam mais. E as pessoas, elas estão com aquela lógica de que, já que estamos em casa, por que a gente não pode estender mais um pouquinho do horário, né? Como se fosse as fronteiras entre o que era o horário de trabalho e o que era o horário de lazer, elas estão muito misturadas. A gente não tem mais essa divisão muito clara, né? Outra questão, nós estamos muito tempo nas redes sociais, então a forma como a gente começa a lidar com a exposição nas redes sociais, ela também está diferente nesse momento, né? Algumas pessoas estão se experimentando, estão gostando, algumas pessoas acabam se expondo demais, porque também já não sabiam como circular nesses espaços, né? E algumas pessoas vão sofrer com os fiscais, então, da pandemia e do isolamento. O que é o fiscal do isolamento? É aquele perfil no Instagram de uma pessoa que parece que o dia dela, em vez de 24, tem 48 horas, né? Porque às 9 da manhã, quando a gente acabou de sair da primeira reunião, ela já fez yoga, ela já fez 2 reuniões diferentes, ela já faxinou a casa, agora ela já está fazendo uns exercícios diferentes que ela viu, ela já fez a lição de casa com os filhos, né? E aí parece que nós somos fracassados ou incompetentes, inclusive em ficar isolados, né?
porque a gente não está dando conta do que seria o básico, que seria o mínimo. Qual que é o problema? As redes sociais vão pipocar muito esse tipo, porque é esse tipo de perfil que mais atrai seguidores. De super pessoas que estão fazendo 1001 coisas e nos dando a ideia de que o isolamento, exatamente, fazendo tudo com perfeição, né? Fazendo bem. E elas nos passam fazendo tudo bem. E nos dá a ideia de que o isolamento, ele precisa obrigatoriamente ser produção, 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 né? Quando, na verdade, esse é um período completamente atípico e que a palavra não é produção, ela é adaptação. Nós temos que estar saudáveis, é necessário manter saúde mental para que a nossa produção seja adequada para as demandas, mas que a gente entenda que o período é completamente diferente. Ninguém está preparado para passar por isso. Então, a gente está fazendo aquilo que consegue, né? Isolamento social, pandemia, quarentena, é o momento de fazer o que se pode fazer, né? Se nós fizermos bem aquilo que é possível ser feito, já é muito. Então, a gente precisa flexibilizar e relevar o quanto a gente está se cobrando nessa comparação com esses super humanos, né, que estão ali propagando as suas ideias e também vendendo e lucrando com isso, para que a gente consiga também flexibilizar as cobranças internas que a gente está fazendo nesse momento. A gente vai fazer o que é possível, né? E o possível é muito para esse momento, né? Tem pais que estão dando conta de escola dos filhos em casa, enquanto dão conta do seu trabalho, né? Ou estão dando conta de familiares que foram isolados com ele porque demandam cuidado, além das crianças e do trabalho, né? Fazer exercício às 6 da manhã pode ser legal para muita gente, e para muita gente é impossível. E que bom que para muita gente é impossível que a gente consiga reconhecer isso e não se cobrar. Então, o comparativo com as redes sociais, o uso das redes sociais, ele vai ter que ser muito ponderado, né? Não é ruim e não é bom. Ele tem que ser uma ferramenta de acesso à saúde mental, de acesso a coisas que me proporcionem prazer, me proporcionem lazer neste momento, né? Eu posso usar, por exemplo, as redes sociais e a internet para aprender uma língua que eu queria, para aprender um exercício legal, para aprender uma receita que eu sempre quis fazer, mas coisas que me tragam saúde, me tragam prazer em estar utilizando essa ferramenta e não me tornando uma escrava dela porque eu entro num processo de comparação que é destrutivo. Ai, sensacional. Ou seja, a gente tem que estabelecer uma rotina saudável com as redes sociais. De que forma eu vou ter o meu momento de lazer agora, eu vou fazer o meu exercício, eu agora vou fazer a minha refeição, eu agora, neste momento, bom, agora é momento de eu sentar e fazer uma reunião, porque eu te confesso que não é nenhuma nem duas vezes que eu tive de participar de duas reuniões ao mesmo tempo, porque foram marcadas no mesmo horário e era importante que eu participasse de ambas. Então, de ficar com fone de ouvido, exatamente como nós estamos fazendo aqui. Como nós estamos numa sala de Instagram, numa sala de Facebook, só que tu imagina com reuniões com temas completamente diversos, tu com um fone de ouvido aqui, outro, numa sala tu está no celular, na outra sala tu está no computador. Então, eu faço isso e sei de muitas pessoas que também estão fazendo isso. Porque tá acontecendo uma demanda muito grande e, tipo assim, ninguém pergunta se aquele horário é bom, simplesmente tu chega, olha, tal horário tem reunião, tal horário tem... E aí tu fica naquela cobrança, como é que eu vou dizer que eu não tenho como entrar? Como é que eu vou dizer que eu não vou participar dessa? Então, realmente, bem complicado, assim, administrar isso. Mas tudo é uma questão de rotina e limite, né, Gabriela? É isso? E limite. Exatamente. Tá. Agora tu me diz uma coisa, assim, agora nós vamos propriamente para a questão do isolamento. Então, além deste problema gerado pela vida em rede social, na internet, o que esse isolamento, viver distante das pessoas, está produzindo? Que tipo de doenças, que tipo de cuidados que nós temos que ter com esse momento? Acho que o primeiro ponto é pensar assim, nós não sabemos o que vai sair do isolamento, o que nós seremos ao final, o que mundo nos espera, o que é o nosso novo normal, né? Nós temos hoje que lidar com o que está sendo produzido atual e pensar que daqui a pouco já muda de novo, assim como toda essa situação que a gente está vivendo. O que a gente tem que ter de cuidados básicos? Isolamento nos afastou de rede de apoio. Rede de apoio é fundamental para a saúde mental.
né? Quando a gente está num período em que a gente está extremamente isolado, a gente vai ter que ser criativo para entender como é que a gente maneja para que o isolamento não se torne solidão. E são coisas diferentes, né? Eu tenho que me aproximar das pessoas que me fazem bem, eu tenho que me aproximar de atividades que me tragam lazer, me tragam relaxamento, me tragam prazer. E eu tenho que ter cuidados, porque algumas doenças vão ser oportunistas para esse momento. Por exemplo, o que a gente tem visto? A depressão, as pessoas estão dizendo, aumentou os índices de depressão durante o isolamento? Nós não sabemos, porque a gente ainda não tem estudos que estejam muito bem realizados para poder dizer, sim, aumentou. O que a gente tem visto aumentou o processo de entristecimento e afastamento das pessoas. Isso pode agravar que pessoas que já tenham algum quadro importante de adoecimento possam estar com sofrimento maior nesse processo. O que o isolamento trouxe? Ele trouxe sofrimentos importantes que não estão sendo reconhecidos, né? A gente pode falar de coisas que as pessoas estão perdendo e que estão gerando processos de luto, que a gente não reconhece como luto, porque não estão ligados diretamente à morte, né? Existe uma nomenclatura quando a gente estuda luto, que é o luto não reconhecido. E do que esse luto não reconhecido dá conta? De todas as pequenas perdas que nós estamos sofrendo, que causam grandes mudanças de vida e que causam dores e sofrimentos muito importantes, né? Por exemplo, uma pessoa que tem que fechar a sua empresa, né? Ou que ela tem uma queda muito brusca na sua produção e na sua renda. Um empresário que tem que demitir muitos funcionários e sabe que esses funcionários têm famílias que contam com essa renda. E esses funcionários contam com essa pessoa, né? Todas essas pequenas coisinhas que a gente perde, que as pessoas não vão considerar que sejam lutos, porque não falam de morte, elas têm um impacto muito grande na vida das pessoas. E é preciso que essas pessoas tenham espaço para elaborar e se adaptar à nova realidade que surgiu. E poder sofrer, né? Socialmente, enquanto estrutura social, nós não somos muito bem acolhedores com a dor e o sofrimento do outro, né? A sociedade não tolera que a gente sofra. As pessoas, elas perdem, ou elas estão em sofrimento, ou elas perdem alguém, e as pessoas já querem, não, mas tu tem que ser forte, tu tem que tocar a vida, né? Como se sofrer fosse algo que denominasse que essa pessoa é fraca, ou que ela não poderia passar por isso, né? A gente não tem uma educação para o sofrimento, a gente não sabe acolher. Então, quando alguém perde, por exemplo, o seu emprego, o que as pessoas dizem para animar? Ah, mas pelo menos tu não perdeu ninguém, né? Como se perder o emprego e perder a renda não mudasse radicalmente a vida dessa pessoa. Aqui não são pesos e medidas que são comparáveis, porque nós estamos falando de sofrimento, e o sofrimento e a dor, ele é único e da experiência de cada um, ele é individual. A maneira como aquilo vai impactar e o sofrimento que vai produzir não pode ser comparado. Então, isso, eu acho que é perfeita essa tua colocação, porque eu acho que a gente está vivendo este momento onde muitas empresas tiveram de fechar as portas, muitas estão conseguindo trabalhar de forma online, home office, com dificuldades, e outras que estão tendo que se reinventar. Então, parece que os empreendedores, e agora eu vou ter esse olhar para os empreendedores, até porque o Essência Feminina, né, ele tem esse olhar do empreendedorismo. Então, é como se o empreendedor não pudesse sofrer com as consequências do que o fechamento, com as consequências que essa pandemia estão gerando para ele. É como se esse sofrimento é tipo, quando as pessoas falam e exteriorizam esse desespero, essa dor, é quase que imediatamente vem uma crítica de, não, mas a vida é mais importante que isso. Não, a vida é muito importante, mas ela também, eu digo, essa dor também é relevante e ela também ela tem um espaço, ela precisa ser respeitada e compreendida. E a pessoa que está sofrendo essa dor não significa que ela não valorize a vida, porque se a gente olhar, como eu digo assim, olhar uma crise pelo retrovisor, ela é sempre muito mais fácil de ser digerida e compreendida. O problema é a novidade, é tu olhar sempre para frente e o inesperado.
a situação nova. Então, a gente olhando para trás, naquele primeiro momento, assim, de que foi praticamente um lockdown, onde só os serviços essenciais podiam funcionar, as pessoas se resignaram, as pessoas realmente, elas se comprometeram e foram, como eu digo, parceiras no momento. Mas, e acho que não só as consequências financeiras, mas também, daqui a pouco, que eu acho que o maior sentimento para o empreendedor hoje, Gabriela, é a incerteza. Tipo, daqui a pouco, olha, amanhã dá para fazer isso. Depois da manhã não quer dizer. Não quer dizer. E quando eu falo isso, é a forma, é a falta de ajuste, de planejamento que, infelizmente, os gestores públicos, a grande maioria, não está sabendo fazer. Então, olha, daqui a pouco o setor vai pressionar a regra. Nós dormimos com uma regra, amanhã não quer dizer que vai amanhecer. Então, não é uma questão científica, falta uma lógica. Eu sempre digo, falta uma lógica emocional até para tu dizer assim, não, eu estou fazendo isso para preservar vidas. Não, na verdade, não quer dizer, parece que não. Então, eu vejo assim que para o segmento de empreendedores, colaboradores, funcionários, eles vêm assim num grande sofrimento. E normalmente são chefes de família, são líderes, e eles não têm o direito de compartilhar esse sofrimento. Na verdade, eles sempre foram solucionadores. Então, eles, na verdade, guardam isso, eles têm que. Todo mundo diz, não, te reinventa. Não, vai fazer isso, porque isso dá certo, está dando certo comigo. Pô, mas é só comigo que não dá certo. É só para mim que é difícil, né? Então, eu acho que isso é algo muito, muito acentuado no segmento de empreendedorismo, eu posso dizer assim, ó, porque eu recebo muito feedback de empresário e percebo que isso é um drama e uma dor que vem sendo vivenciada por eles de forma silenciosa. E é isso que eu digo. E em muitos momentos, essa conversa me passa alertas, assim, de tipo, como é que eu posso, entendeu? Como é que a minha fala pode dar esperança para esse empreendedor que está me ligando, que está compartilhando um momento de muito desespero. Então, por isso que o Essência, nesse momento de pandemia, ele está aqui com o compromisso justamente disso, Gabriela, de compartilhar a informação para as pessoas poderem se ajudar. Neste momento é um momento de autoajuda, nós precisamos desse compartilhamento. E eu, desculpa que eu te interrompi, mas é que eu já me emocionei. Perfeito! Me emocionei com a tua fala. E acho que foi perfeito. Porque a gente tem que pensar assim, Fernanda, qual que é a dor que dói mais? É a minha, né? Então, as pessoas precisam deste espaço para reconhecer a minha dor dói. O outro está passando por algo que é muito difícil e para ele vai ser a pior dor, mas a minha também tem direito de existir, né? E eu tenho também o direito não só de sentir essa dor, mas de que eu possa receber conforto. A primeira coisa que a gente tem que fazer, normalizar que as pessoas estão em sofrimento, né? O luto não reconhecido, ele vem justamente disso, desta falta de validação de que aquela dor ela é real e ela é importante. Então, quando nós estamos com amigos, com colegas, né, com pessoas ao nosso redor que estão passando por essa situação, de poder acolher e de poder oferecer esse espaço de escuta, de dizer, eu imagino o desespero que seja, eu não sei como tu está se sentindo, porque eu não passei por isso, mas eu imagino que seja uma situação muito delicada, né, que essa dor seja muito grande, de que as dúvidas são muitas, né, e primeiro, essas pessoas têm que ter um espaço para falar sobre isso, para que essa situação seja normalizada, que a gente possa dizer, o que tu tá sentindo é dor, é um processo de luto, porque o que é o luto senão um processo de adaptação a uma vida que ficou diferente, né? E é isso que as pessoas estão tendo, que o se reinventar durante a pandemia é muitas vezes abandonar um projeto de uma vida inteira, é abandonar sonhos que foram cultivados com muitas pessoas e que agora não vão poder ir adiante. Isso vai causar dor. E nós precisamos, primeiro, que essas pessoas possam se despedir desses sonhos, se despedir desses investimentos, lamentar tudo isso, ter este espaço de compartilhar esse sofrimento gerado por isso, para que elas possam, em outro momento, pensar em como reinvestir, né? O que elas vão fazer daqui adiante.
para que a gente possa seguir, a gente tem que se apropriar daquilo que a gente vai mandar embora, daquilo que se foi. Então, é poder reconhecer a importância de tudo isso, poder se despedir de tudo isso que é muito difícil, lamentar essas perdas, que a gente possa ir adiante, né? E as pessoas têm que cuidar nesse momento, tem que ter muita delicadeza ao lidar com a dor do outro. Né? E aí eu te pergunto, essa despedida que é necessária, fazer essa despedida que ela é necessária para o luto, para a cura do luto, tu tem que te despedir. O fato de tu não saber o dia de amanhã, isso não te permite te despedir, porque tu te despede de algo de uma nova realidade que tu compreende como vai ser. Mas como este momento não há uma clareza de como vai ser, essa despedida ela é muito difícil de ser feita, né, Gabi? Então me Ela é parece muito, que muito a gente instável. pode, exato, incidir num círculo vicioso, ou seja, tu fica naquele sofrimento, mas tu não consegue te despedir desse sofrimento, porque na Do verdade sofrimento, do sofrimento, como é que a gente se despede? A gente precisa ter espaço para falar dele. A gente precisa primeiro que ele seja reconhecido, né? O sofrimento, ele é amenizado conforme a gente tem espaços de escuta. E o escutar é diferente de ouvir, né? Tem um amigo ali e eu estou dizendo o quanto está difícil, eu tive que fechar, né, botar fim à minha empresa, era um sonho de uma vida, um monte de pessoas vão estar na rua por causa disso, eu não estou dando conta. E aí alguém diz, não, mas bola para frente, tu fez isso uma vez, tu consegue fazer de novo. Isso é escutar. O ouvir é tu estar atento ao que esse sofrimento diz. É poder dizer, eu nem consigo imaginar o que tu está sentindo, mas eu vou te ajudar a pensar. Mas é importante tu pensar o quanto isso tudo é difícil. Tu precisa de um tempo para se conectar com essas questões, né? Os profissionais da psicologia, da psiquiatria, eles também são importantes nesse momento para oferecer uma escuta qualificada, para oferecer um apoio mais direcionado e até ajudar na solução de problemas nesse tipo, né? Poder oferecer caminhos, porque a gente tem que pensar que quando a gente está muito envolto em sofrimento, a gente está sobrecarregado de dor, às vezes também é complicado pensar em alternativas, né? Porque primeiro a gente tem que lidar com isso. Isso que tu falou da incerteza é muito importante. Nós não sabemos o que vai ter depois, nós não sabemos para onde vamos. E caminhar na incerteza é muito difícil, principalmente quando muitas pessoas dependem de nós. Né? Então, também ir com calma. A gente não precisa sair de um momento em que a gente tem essa sobrecarga importante de dor e se jogar em outra coisa ainda neste momento. Nós vamos precisar ponderar, nós vamos precisar de calma, porque a gente não sabe para onde a gente está indo e como vão estar as coisas, mas o mais importante é que a gente consiga oferecer tempo para as pessoas serem acolhidas, para elas poderem passar por esse sofrimento. A gente precisa oferecer validação, que essas pessoas saibam que elas estão sentindo é real, é justo, né, para esse momento que estão vivendo, que elas possam ter espaço para falar sobre essa dor. Né? Isso, nesse momento, é o mais importante. Quanto rede de apoio, é preciso atentar para os nossos amigos que estão sofrendo por isso, para que a gente possa direcioná-los, para que eles recebam uma escuta e um apoio qualificado. Né? Se o meu amigo ele está apresentando alguns sintomas importantes, ele está ficando um pouco mais deprimido, eu estou vendo que esse sofrimento está se estendendo, ele não apresenta perspectiva, ele está com um discurso muito pessimista. Eu preciso atentar para isso e eu preciso oferecer ajuda. Né? Eu preciso pensar com ele quais são as alternativas possíveis de ajuda nesse momento. Eu posso encaminhá-lo para que ele faça uma avaliação, eu posso encaminhá-lo para que ele tenha um apoio psicológico mais adequado para esse momento. Né? Nós temos que realmente direcionar para que essa pessoa não fique sozinha passando por esses lutos e por esse sofrimento que é tão intenso. Então, o que nós podemos fazer? Reconhecer que essa pessoa está com sofrimento, ouvir o que ela tem a nos dizer sobre isso, né? E é realmente estar aberto para essa escuta diferenciada e conduzir para que ela receba ajuda e apoio diferenciado e necessário. Perfeito, quero te dizer assim, perfeito, Gabriela. E uma das coisas que eu percebo lá no início da pandemia, naqueles primeiros 30 dias ali, nos primeiros 15, 20 dias que todo mundo estava em casa,
o que mais se compartilhava eram isso, era uma rede de apoio, os amigos se reconectando com os amigos, com a família, que já não vinha conversando há bastante tempo. Se criou uma rede muito bacana no início da pandemia. Só que após isso, eu acho que se criou uma rotina, se estabeleceu uma rotina de internet e de loucura novamente, e aí parece que todo mundo ficou desatento. E quem vem passando o sofrimento, e isso é verdadeiro, porque isso foi compartilhado comigo por empreendedores, quer dizer, na verdade, assim, as pessoas já tiveram tempo e se reinventaram. Eu é que não tive capacidade para isso. Então, como é que eu vou? Já faz 4 meses, faz 5 meses que nós estamos vivenciando isso, e eu vou seguir sofrendo de tipo, olha que tragédia, que isso. Que... Então, assim, mas tem pessoas que não conseguiram elaborar isso ainda. Na verdade, como outras tiveram capacidade de se reinventar, conseguiram, e outros estão tentando, tem as pessoas que vêm, essas pessoas como fiscais, né? E tipo, não, mas só eu não pude, já passou tanto tempo, eu não tive essa capacidade. Então, realmente... Porque a gente tem que lembrar muito, Fernanda, o tempo do sofrimento, ele não é o tempo cronológico, ele é o tempo de cada um. Algumas pessoas, em 2 semanas, elas conseguem ter outra ideia brilhante, sair disso, se reinventar e elaborando o sofrimento conforme investem em outras coisas. É o tempo de cada um. Tem pessoas que precisam de um espaço de tempo maior para entrar em contato, para se permitir esse processo de adaptação, né? Por isso é tão injusto que as pessoas elas coloquem tempo para o sofrimento dos outros, né? Tempo para o luto, mas já faz 6 meses. Tempo para uma separação, né? Mas ainda não encontrou um novo namorado, já faz tanto tempo. O tempo, ele vai ser sempre a experiência individual. Quando a gente fala de dor e de sofrimento, o tempo não existe, né? Ele vai ser o dia a dia, ele vai ser a rotina e ele vai ser o quanto a pessoa precisa, baseado na sua história e na sua personalidade, para adaptação. Então, a gente tem que sempre cuidar. Quando um amigo nos diz, faz 4 meses, está todo mundo se reinventando e eu ainda estou aqui sofrendo, é o teu tempo de sofrimento, né? Poder acolher isso é super importante também. E sabes que, na verdade, junto com isso, né, muitos relacionamentos se esfacelando. Então, a violência doméstica aumentou, separações também. Então, são muitos lutos conjuntamente. E o que eu venho, chega muita pesquisa, eu estou sempre acompanhando, e uma das coisas assim, é de que aumentou o consumo de antidepressivos. Mas será que aumentou o consumo de antidepressivos com acompanhamento médico ou as pessoas começaram a se automedicar enlouquecidamente para não pirar de uma vez, como diz? Então, como é que... Quando se fala em rede de cuidado, quer dizer, o que começa por onde essa rede de apoio, de incentivar a busca por um profissional, de tipo, olha, a vida está difícil, mas não é nisso que dá para economizar. Tu precisa ter um acompanhamento, depois a gente vai ver o resto. Mas, então, a rede de apoio começa por aí, incentivando a pessoa, no primeiro momento, um acompanhamento médico. E, inclusive, se for necessário, o médico ele vai recomendar, tu vai ter que tomar algum antidepressivo, um ansiolítico, etc. e tal, ou tu vai fazer atividade física, bom, enfim, a área médica vai dar a orientação necessária para isso. Da mesma forma que tem pessoas... Agora, falando desse luto todo, já começou a me vir muitos feedbacks, muitas ilações com outras situações, de tipo, tem pessoas que, inclusive, vinham em tratamentos de saúde com outras doenças e por exemplo, tem que fazer revisões e toda vez, por exemplo, alguém em tratamento de câncer, mesmo tendo encerrado o tratamento, tem que fazer os exames de revisões, e hoje é o dia, né, dia 4 de agosto, da campanha de incentivo ao tratamento, e isso para as pessoas é um grande sofrimento toda vez que precisa, como disse, validar
a tua carteirinha, né? Validar a tua carteirinha. Passou, não passou, apareceu alguma coisa. Isso gera grande estresse na maioria das pessoas. Então, tem pessoas que eu sei que estão postergando este momento, tipo, agora é o momento, é época de Covid, não é época de fazer exame, não é época de procurar médico. Pô, mas existem outras doenças que necessitam atenção, mesmo neste momento do Covid-19, né? Sim, isso é essencial. Os tratamentos, eles não podem ser interrompidos ou começados sem acompanhamento, né? É fundamental que esse processo, que o isolamento social, ele de forma alguma venha interromper os tratamentos de saúde que a gente tem, né? Então, eu tenho terapia, os terapeutas estão atendendo online, né? Eu tenho acompanhamento com psiquiatra, os psiquiatras, eles estão fazendo esse acompanhamento, ou tem outros profissionais que estão atendendo online. Eu tenho revisões médicas, eu preciso me manter saudável, né? O Covid, ele vem e ele nos assusta, né, pela sua letalidade, por todos os efeitos que ele faz, mas tratamentos abandonados também são muito prejudiciais, né? Também são letais e são danosos. E tratamentos começados sem supervisão podem ser potencialmente perigosos nesse momento também. Então, o que a gente não pode negligenciar? Cuidados com saúde. E não é só higienizar as mãos, passar álcool, usar máscara e respeitar a distância. Cuidados com saúde, inclusive, é a manutenção adequada das medicações em dia, é as revisões marcadas pelos médicos, né? São as terapias que a gente pode hoje estar fazendo de outra forma. A nossa rede de apoio, ela também precisa auxiliar nesse momento, né? Quem está próximo de alguém que tem um tratamento, tem que assegurar que essa pessoa consiga fazer a manutenção, né? Incentivar que ela consiga, que ela faça o uso correto das medicações, que ela não abandone, que ela não faça aquele, hoje eu acordei bem, não vou utilizar, amanhã eu tô mal, então eu tomo um pouquinho a mais, né, das medicações, que se faça o uso correto. E uma coisa super importante quando a gente fala da rede de apoio é cuidado dos cuidadores, né? Se eu sou a pessoa que está acompanhando alguém que não está legal, eu sou a rede de apoio principal de alguém, fundamental que eu possa ter o meu espaço de cuidado e também investir na minha saúde. Rede de apoio é sempre mais do que um, né? É muito, e isso eu preciso reforçar, a responsabilidade pela vida de alguém é algo muito grande para que a gente carregue sozinho. Então, a gente divide os cuidados com equipes médicas, com psicólogos, com profissionais da saúde, com outros profissionais terapeutas que façam parte, com familiares e com amigos. A gente não dá conta de cuidar e ser a única fonte de apoio sozinho. Tá? A vida de alguém, essa responsabilidade é muito grande para se levar. Então, imagina que tu vai dormir, tu vai comer, tu vai trabalhar, tu vai ter momentos de lazer. Tu não pode ser a única pessoa que esteja disponível 24 horas para dar conta de outro. Então, quando a gente tem alguém que está numa situação mais delicada, que requer mais atenção, nós precisamos de rede, para que essa pessoa, num momento delicado, não conseguiu me acessar, ela possa acessar outras pessoas e receber a atenção adequada para aquele momento, né? Não podemos assumir a responsabilidade sozinho, e se a gente acha que a gente está num momento que o nosso sofrimento também está muito intenso para dar conta, e um amigo vem desabafar ou procurar ajuda, a gente pode escutar essa pessoa e direcionar para que ela receba a atenção e ajuda de alguém que esteja melhor, né? Não podemos nos sacrificar naquele momento que a gente não consegue dar conta das nossas demandas, também para ajudar o outro, porque daí nenhum dos dois vai ficar bem. Ele não vai receber de mim tudo que ele precisa e merece, e eu não vou conseguir oferecer porque o meu sofrimento também é importante. Então, todo mundo precisa sempre expandir. Rede é expansão. Quanto mais conexões a gente faz e mais pessoas a gente acessa, mais a gente está segurando que não somente nós possamos receber a ajuda que a gente precisa, mas oferecer uma ajuda de qualidade para quem precisa também. Ah, perfeito. Eu vou ter que pegar o carregador, porque essa ao vivo é assim. Agora veio me avisar aqui que eu tô com pouca bateria, daqui a pouco o Instagram vai derrubar por falta de bateria. Eu vou precisar pegar ali o carregador, gente. Então eu vou me ausentar das salas só um pouquinho, Gabriela.
Pessoal, se tiverem alguma pergunta, façam para a Gabriela nesse instante que eu vou atrás do carregador, só um pouquinho. A pessoa não está acostumada a fazer live, né? Faz pouca live, então é isso, não sabe que tem que estar com a bateria carga cheia. Pessoal, pode acontecer agora, como eu vou ter que tirar o iPhone, infelizmente tem esse defeito, né? Eu vou ter que tirar o fone do celular para eu poder carregar. Pode ser que dê algum tipo de cacofonia, então vocês me perdoem, mas eu preciso terminar esse assunto maravilhoso com a Gabriela, não posso interromper aqui. Agora vamos lá, agora equilibrar com o cabo aqui. Malabarismo, vamos lá, pessoal, conto com o apoio de vocês. É a rede de apoio, né, Gabi? Rede de apoio. Exatamente. Para todos os momentos. Tá. Ó, agora fica virando e interrompendo aqui. Aqui esse é um cabo de aço, gente, esse carregador, não é assim. Não é qualquer cabo. Tá. Deu. Feito. Acho que deu. Tá. Perfeito. Tá. Tinham feito perguntas aqui, deixa eu, pessoal. Só vou aqui, a Fátima Maciel, querida, a Selenita, o Francisco, que se manifestaram na sala do Face. Aqui na sala do Instagram, a Nilda falando a respeito de saber a qualidade de ouvir, a Aura, a um olhar distante, perspectivas, também aparece nesse momento de forma impactante. A questão da escuta e da rede de apoio dá esse olhar diferente, né? Enxergar, às vezes, na verdade, a gente não enxerga a solução. Na verdade, terapia é isso, né? Terapia, vocês não dizem o que a gente tem que fazer, né? Vocês nos fazem enxergar o que nós temos que fazer. Na verdade, a gente é que decide, né? É isso aí. Então, a rede de apoio vai fazer isso, não vai dar solução, mas daqui a pouco vai ajudar a pensar, aí a gente vai se dar conta, né? Sempre digo que falar com gente inteligente é a melhor coisa em momento de dificuldade. Procura um amigo, eu sempre digo quem é o teu mentor no mundo dos negócios, quem é a pessoa que é importante, vai lá e conversa com essa pessoa. Então, deixa eu ver aqui, ó, o José Matos está participando, o Dido aqui, o Insta do Dido está aqui, o Vitor Fernandes, o Alessandro Castro, o Paulo Eberle, né? A Valesca, o José Escorsato. Tem uns nomes abreviados que me judiam aqui, né? Vamos lá, o Tiago Cunha, o F. Grenel Maier. Vamos lá, pode ser um Frederico, pode ser, né, um Fernando, a Rosane, a Nina, a Cris Siqueira, o Diego, o Nosso Enfio, o Ricardo Medeiros, o Ronaldo Billy, a Forma Espaço Arquitetura, a Rita, psicóloga, Cris Pabene, Ivane, o Conca, querido seguidor aí, a Ivane da Upisol, o Francisco, nosso seguidor querido, a Michele Carvalho, nossa seguidora querida lá, o Sérgio Flores, o Tiago Moisés, a doutora Rita Fonseca, o Lido Stropper, o Sérgio Flores, já falei, a Vanessa Pauli, Leandro Jardim, Marcelo da Costa, a Natália Alves da Silva, a Raide, gente, Tiago Z. Agora eu vou ter que falar todo mundo, porque eu comecei a falar uns, não posso deixar de fora os outros. O Adriano Flores aqui no Face. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vamos lá. O Carlos Guess, o Newton Skill, Murilo Benites, a Gisele Cassol, o Theo Moschi, a Candiota, eu imagino a Cláudia Candiota, claro, Luciano Peixoto, o Chies, o Rodrigo, Quanta Pessoa, a Marinês, o Ivo, o Dom Cafelone, vários empreendedores aqui, muitos, o Luciano,
muitos empreendedores aqui conosco. Eu acho assim que é uma fala, vamos equilibrar aqui, é uma fala muito oportuna para este momento de dor que os empreendedores vêm sofrendo, assim, também de compreenderem que faz parte, podem sofrer, exteriorizar e que a rede tem que estar atenta. Agora, voltando para a rede, que cuidados, porque tu, além de tudo, de todo o teu know-how e expertise nesse assunto, tu também faz parte, né, Gabriela, de grupos de apoio, né, de prevenção ao suicídio. Então, assim, o que a rede tem que estar alerta com as pessoas que estão enfrentando esse luto, essa dor, a depressão e muitas vezes de forma silenciosa. O que a rede de apoio tem que ficar atenta? Uhum. Primeira coisa, a gente sempre vai observar mudanças importantes de comportamento. Então, quando a gente vê, assim, quando a gente está pensando, por exemplo, vamos falando, a mídia fala de suicídio, o que eles lançam? Eles lançam aquele lá, sinais de alerta que a gente tem que observar. Tudo que a gente vai observar nesse sentido é o que mudou. Então, pessoas que estão com um comportamento que seja muito diferente do comportamento habitual, pode estar nos chamando a atenção, indicando que alguma coisa não está legal. Pessoas que estão com frases do tipo, eu vou desistir de tudo, eu acabei me tornando um peso para as pessoas, eu não tenho perspectiva nenhuma de futuro, eu não acredito que a minha vida vale a pena, né? Pessoas que estão manifestando, estão falando dessa forma, né, nesse sentido, porque quando a pessoa ela pode estar pensando em suicídio, nem sempre ela vai falar abertamente ou claramente assim, eu estou pensando sobre isso, né? Essas outras frases que denominam, assim, que nos indicam que a pessoa ela está com desesperança, ela está vivendo um desespero, ela está vivendo um sofrimento muito intenso, a gente tem que ficar alerta como isso está se manifestando, tá? Se a pessoa está falando sobre isso, né, está indicando que ela pensa isso sobre si mesma, pelo menos ela está pensando sobre isso, isso já é um sinal de alerta importante. Então, caso algum amigo esteja manifestando isso, ele está com comportamentos muito atípicos ao que ele era, né? Está dormindo em excesso, ou está dormindo muito pouco, a alimentação não está mais comendo nada, ou está comendo em excesso, está muito irritado, né? Alterações de humor muito bruscas durante o dia, chora com muita frequência, ele está com um sofrimento importante, o ideal é que a gente possa se aproximar e oferecer um espaço para perguntar o que está acontecendo. Tá? Se eu não sou psicólogo, o meu manejo é sempre reconhecer que essa pessoa está falando sobre isso e que isso é muito difícil. Oferecer esse espaço de escuta sem julgamento, né? E isso significa que eu não vou dizer para ela, por exemplo, tu não tá pensando aquela coisa de louco, né? De maluco. Então, eu já estou pedindo para que ela negue que ela está pensando isso e colocando um julgamento que é muito importante, né? Escutar sem julgamento, né? O que ela está me falando e imediatamente conduzir para que ela receba ajuda adequada. Né? E isso eu não prometo sigilo sobre o que ela me falou, porque eu não posso ser o único responsável por assegurar a vida dessa pessoa. Então, o que eu posso prometer para ela é: eu vou te ajudar a encontrar a ajuda adequada, eu estou aqui contigo. Mas eu não prometo sigilo. Eu falo para ela que eu preciso dividir isso com alguém, porque isso é um assunto muito difícil, muito pesado. Eu agradeço a confiança dela ter compartilhado isso comigo, conduzo para receber ajuda. Novamente, eu não faço isso sozinho, né? Quem vai compor a rede de apoio dessa pessoa são os profissionais que vão atendê-la e as pessoas mais próximas dela, que vão ser avisadas junto com ela, né, desse sofrimento importante e dos tratamentos que ela precisa receber e dos atendimentos que ela precisa receber. Prevenção ao suicídio é pré-hospitalar. O que isso significa? Toda a sociedade tem que fazer prevenção ao suicídio. Como a gente faz isso? Falando de forma responsável sobre como receber ajuda para momentos tão delicados e sofridos como esse. Né? A gente não faz prevenção quando a gente só fala do assunto em um mês específico do ano, ou a gente só fala divulgando dados, né?
Como é que a gente faz isso? Quando a gente ensina as pessoas a reconhecerem que se esse amigo não tá bem, ele tá postando alguma coisa nas redes sociais, ele tá postando mensagens estranhas, ele tá falando em um tom de despedida, ele começou a se desfazer de bens que são importantes para ele, né? Ele me pergunta coisas assim: se algo acontecer comigo, tu cuidaria do meu cachorro? Eu poderia deixar ele contigo? Ou me dá coisas que são muito simbólicas para ele e é um hábito que ele nunca teve antes, né? Se a gente reconhece que isso está acontecendo, a gente vai encaminhar para que essa pessoa receba ajuda e, novamente, a gente não promete sigilo, porque isso é uma coisa muito difícil para que a gente possa lidar sozinho. Quero te dizer assim que é mega, para mim, mega relevante essa tua orientação a respeito de tu não prometer o sigilo e tu compartilhar, inclusive, essa preocupação em encaminhar para que se tenha um apoio, porque, na verdade, normalmente tu fica, como a pessoa, quer dizer, me elegeu, sentiu confiança para compartilhar algo, como que essa pessoa, no momento destes, eu vou quebrar este elo que, por alguma razão, ela viu em mim, comigo, ela tem comigo. De que forma eu vou fazer quebrar essa confiança? Então, porque senão daqui a pouco, como eu digo assim, a própria pessoa que ouve esta confidência, daqui a pouco, se não sabe lidar com isso, acionar o resto da rede, daqui a pouco vai levar uma culpa para o resto da vida, por não ter sabido lidar. Quer dizer, a pessoa me pediu, na verdade, ela tentou, me pediu ajuda e eu não entendi, eu não soube como conduzir, porque não imaginei que era tão sério. Então, Isso que você está falando é mega importante, Fernanda, porque vem muito assim, a gente sente que quando não vai prometer o sigilo, a gente está traindo uma confiança. Sentimento é exatamente isso. Ele confiou em mim, agora eu vou contar. Contar e compartilhar são coisas diferentes, né? Então a pessoa, ela me escolhe, ela confidencia esse sofrimento. Eu agradeço a confiança, mas como eu preciso cuidá-la, eu preciso falar para ela que sim, eu vou dividir isso com pessoas que podem ajudá-la, porque eu preciso ajudá-la, né? Porque quando ela me contou, ela está pedindo ajuda. E justamente para que eu possa ajudá-la da melhor maneira possível, é porque eu vou compartilhar. E eu escolho com ela. Para quem nós vamos contar isso, né? Com quem nós vamos compartilhar essa informação? Nós vamos buscar ajuda juntos, né? Mas eu não posso lidar sozinho, porque tu é muito importante para mim. A tua vida importa muito para mim e eu não posso cuidar dela sozinho, né? Eu não tenho condições. Então, justamente por isso é que a gente compartilha, né? E a pessoa, ela fica, às vezes ela vai ficar braba, sim, e ela tem esse direito, mas ela também vai entender que é um cuidado, né? Quanto mais pessoas estiverem nessa rede de cuidado, também mais vai aumentar a sensação de amparo dessa pessoa que está em sofrimento. Se sentindo amparada por muitas pessoas, isso também ameniza essa sensação de solidão. Então é importante sempre esse movimento. A gente compartilha esse cuidado porque a gente percebe que talvez não dê conta sozinho, né? Então isso é sempre fundamental. perfeito. Bom, eu acho que não. Só para avisar quem entrou, ingressou nas salas depois, assim, a gente, a gente estabeleceu uma linha de que quem estivesse assistindo identificasse que tem alguém, ou a própria pessoa, que gostaria de compartilhar alguma dor, algo delicado, a doutora Gabriela, ela se colocou à disposição para falar no privado com vocês. Então, tem o direct, tem o message, mas se mesmo assim tu me autoriza, eu posso passar o teu celular, Gabriela. Quer dizer, e a Gabriela vai poder orientar e, de repente, conduzir vocês ou alguém muito próximo a vocês de como lidar neste momento. E, Gabriela, eu acho que se não surgiu nenhuma. Deixa eu só dar uma olhadinha, né? Mas não surgiu aqui, ingressaram mais pessoas na sala, mas eu preciso fazer, ó, deixa eu ver aqui, ó. Hoje mesmo, na verdade, cerca de 40 minutos, um conhecido colocou uma foto sentado em uma cadeira no jardim e colocou o título Solidão, achei estranho. O JVM Cabral. Então, isso pode ser um sinal.
Gabriela? Isso Pode. pode ser um sinal. Pode ser um sinal, como pode não ser. E aí, o que a gente faz? A gente pergunta. A gente só sabe o que se passa com o outro quando a gente consegue alcançá-lo e conversar. O que a gente pode fazer? Mandar uma imagem. Olha só, eu vi essa tua foto e queria saber se tu tá bem, né? Não precisa nem dizer, achei estranho, né? Gostaria de saber como é que tu tá e se tu tá bem. Caso eu tenha essa disponibilidade para ouvir. Isso também é muito importante, né? No mês de setembro, a gente vê aquelas mensagens escrito: se você quiser conversar e você não estiver bem, meu direct está à disposição. E aí as pessoas vão conversar e a pessoa não está conseguindo lidar com as mensagens que está vindo. E aí quem vai lá e procura apoio acaba ficando no vácuo ou recebendo uma resposta meio atravessada, né? Isso pode agravar. Se tu estiver bem para conversar e ele é teu amigo, manda uma mensagem querendo saber como ele está, né? Se tu não tá bem para conversar, mas tem contatos que são próximos, talvez de dizer, olha, eu vi essa foto, fiquei pensando como ele estaria nesse momento, tu tem conversado com ele, como é que ele tá, tu sabe me dizer se ele tá bem, né? Acionar para que pessoas mais próximas, nesse caso, possam fazer esse contato e verificar como ele está. Perguntar como as pessoas estão, sobre o que elas pensam, não incentiva, né? Dá espaço para que conversem. Existe um mito de que perguntar para a pessoa sobre suicídio ou sobre sofrimento causa isso, né? Isso é um mito. Perguntar para as pessoas não vai fazer elas pensar sobre isso, vai abrir um espaço para que elas possam falar sobre o que elas estão pensando e sobre a sua dor. Sempre lembrando dos nossos próprios limites. Se eu não consigo lidar com o que vem, eu posso acionar pessoas da minha confiança e da confiança dessa pessoa que possam fazer isso por mim, né? Porque eu também preciso me cuidar. Então, se eu não estou bem, eu vou procurar pessoas que possam ajudá-la. Mas sempre perguntando. A gente precisa saber o que se passa com o outro. A única forma é perguntar. Dizendo que nós temos 1 minuto e 46 segundos, eu teria que te fazer 3 perguntas. Eu estou administrando mal o tempo. Semana passada eu também tive que passar batido pelas perguntas finais, mas está chegando uma pergunta que eu acho que é mais relevante do pessoal que está aqui conosco na sala, que é da Rita Fonseca. É importante neste momento realmente evitar noticiários? O que posso assistir e fazer para não me deixar ser tomada pelo medo? Respondendo essa última pergunta, depois nos despedimos, porque senão o Instagram vai nos derrubar, Gabi. Perfeito. O noticiário ele deve ser consumido de forma moderada. Procurem uma fonte única de notícias que vocês confiem e leiam pelo menos uma vez por dia, se for necessário, se tem essa, ou a cada 2 dias, para que a gente não fique na bolha do isolamento sem saber o que está acontecendo, mas que a gente não sofra de sobrecarga e excesso de informação. Escolham uma fonte, se alimentem dela e não com tanta frequência, né? Uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias para saber o que tem acontecido. Saúde mental também é filtro do que vem de fora, né? Então, assim, aquela sobrecarga de olhar todos os jornais o tempo todo, todos os dias, isso pode gerar medo desnecessário e uma sobrecarga de informação que a gente não vai conseguir dar conta e só vai aumentar a ansiedade. Tem que escolher com sabedoria. Escolham uma fonte de confiança e busquem nela sempre que precisar. Obrigada, Gabi, querida. A sala vai Eu que agradeço. Eu quero deixar um beijo grande aqui para o Luciano Machado, doutor Luciano Machado, a Maria Alice, que é colega psicóloga aí também, todo mundo que estava conosco na sala do Instagram, e agora vai encerrar. Beijo para o pessoal do Instagram beijo. Aqui. Tá, agora o pessoal do Face segue. Agora eu tenho que compartilhar ali vocês aqui. Antes de eu me despedir de vocês aqui, eu só tenho que garantir isso aqui. Tá bem. Gente, muito obrigada por vocês terem aqui nos acompanhado. Gabi, agora eu posso fazer uma despedida decente, adequada aqui no Facebook, aqui no Instagram não tem educação. E as 3 perguntinhas, aquelas habituais, eu vou te fazer agora aqui no Facebook. Perfeito. Perfeito. O Essência Feminina, ele tem ao final de todas as nossas entrevistas, a gente gosta de fazer 3 perguntas e nós temos assim recebido as mais diversas respostas e respostas que geraram muita inspiração para as pessoas. Então, neste momento de que nós precisamos tanto de inspiração, eu gostaria de saber
um pensamento ou uma frase que te represente, que tenha a ver com a tua história, com a tua personalidade. Eu acho que uma frase que eu gosto muito é: quem tem um porquê sobrevive a qualquer como. Né? Então, eu acho que quando a gente tem uma meta, a gente consegue desenvolver habilidades para que a gente possa passar por isso. E acho que nesse momento é bem isso. Como a gente tem um porquê passar por tanta coisa, né? Os comos a gente vai sobrevivendo, a gente vai dar conta. Então, eu acho que é muito importante a gente seguir assim. Nós temos metas para uma vida, nós temos esperança de que dias melhores venham. A gente vai criar estratégias para passar por tudo isso e para sobreviver a tudo isso, né? Como a gente vai fazer, cada um vai descobrir as suas ferramentas e o seu como particular, né? Porque cada um também tem os seus porquês particulares de chegar lá. Mas eu acho que é importante a gente manter esse foco, né? Vamos descobrir como passar por tudo isso juntos. Ah, lindo. E uma pessoa que te inspira ou te inspirou nessa tua caminhada? Acho que os meus pais, assim, perdi meu pai muito cedo, mas muito do que eu sou hoje, é 50% dele, acho que 50% da minha mãe. Minha mãe segurou muito cedo também a barra, né, de criar 3 filhos sozinhas, e eu acho que ela é, para mim, a definição de uma mulher forte, assim. Fui criada numa família que é basicamente mulheres, então eu também tenho isso de ter um pouco de todas as mulheres fortes que são pedacinhos de mim, né? Então eu tenho elas como guias e como modelos do que eu quero ser também. Lindo. Eu costumo dizer que nós somos o produto, nós somos uma colcha de retalhos, né? Nós somos o Exatamente. produto de contribuições positivas ou não de várias pessoas ao longo da nossa vida. E um desejo para o futuro? Que exista um bom futuro para nós. Eu tenho o desejo de que o nosso novo normal ele nos torne mais humanos, mais sensíveis e mais acolhedores. Que tanta dor também nos ensine, né? A olhar com mais generosidade para quem vai estar com a gente no depois. Né? Eu acho que a gente precisa de mais generosidade com a dor do outro e também com a nossa. E eu desejo que a gente consiga desenvolver isso. Querida, muito obrigada. Eu que Foi um prazer agradeço, conversar foi contigo. incrível. Volto a dizer para o pessoal que está aqui na sala, e essa live ela fica salva aqui no feed do Facebook, assim como a do Perfeito. Instagram. Então, Uhum. se porventura alguém está assistindo essa live agora, depois da transmissão ao vivo, quiser entrar em contato com a Gabriela, ela está à disposição. Vocês podem mandar um mensagem para mim, eu compartilho o contato da Gabriela. Eu acho que Uhum. é um momento assim de apoio e de a gente fazer essa rede. Se nós tiver como, né, Gabi, Perfeito. de auxiliar essa Expandir. dor das pessoas, estamos aí para isso. Muito Exatamente. obrigada, quero agradecer a participação de todos, ao Maurício lá da Hermenegildo, da terrinha de Santa Vitória do Palmar, família da minha mãe da região sul. Queridos, muito obrigada, foi um abraço. Muito bom falar contigo, Gabi. Um Coisa abraço a boa, estou todo sempre à mundo. disposição. Pode deixar, um beijo. Tchau, tchau.